Obrigada, Per. Obrigada. Que aconteceu? Que banda foi aquela? O que aconteceu aqui? Essa última hora que eu quase morri. Olha, Deus falou coisas tão lindas, tão incríveis comigo que eu ainda tô tentando. Vocês estão conseguindo? Não, eu tô passada. Você tá passada? Tem alguém sincero aqui, passada. Tá bom. E eu fiz um monte de anotação, mas faz um ano que Deus está falando isso comigo. Quer dizer, faz uns 8, 9 meses. E como é lindo ouvir a voz do Senhor. Como é lindo estar aqui. Como é lindo acreditar no que Ele vê em nós. A metade das coisas que eu anotei já foi falado. Pelas mulheres que estiveram aqui, que ouvem o Senhor, que receberam do Senhor. Mas eu ainda tenho mais, Deus ainda tem mais. E eu quero compartilhar, eu estou muito, muito, muito feliz. A gente ouviu aqui que a vida e a morte estão no poder da língua. A gente já ouviu que palavras são sementes e como você está semeando ela, como você está usando sua boca. A gente já ouviu sobre linguagem, como usar e a autoridade para fazer isso. Palavras e decretos. A gente já entregou palavras que foram ditas como maldição, ou não exatamente ditas como maldição, mas que a gente tomou como verdade e a gente já rendeu elas ao Senhor. O Senhor já trouxe verdades essa noite. E Deus já, na sua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas Deus tem mais. Quando o Senhor falava comigo dessa conferência, o Senhor falava assim: eu quero que as mulheres sejam usadas para declarar vida. Você sabia que uma mulher, ela exerce autoridade sobre o seu... Não autoridade, desculpa, vamos corrigir. Mas ela tem palavras cheias de autoridade. Ela tem palavras poderosas sobre o seu marido e sobre os seus filhos. Não estou dizendo que a mulher manda no marido, de jeito nenhum, mas eu estou dizendo que uma mulher que entende, que ouve bem o Senhor, ela fala destino para o seu marido e ela fala destino para os seus filhos. E se você é solteira, você fala destino para os seus pais. E todas nós falamos destino para as pessoas ao nosso redor, todas nós. Qual é o destino que nós estamos falando? E é disso que a gente vai falar, porque o Senhor falava para mim: eu sou a vida. Quando você quiser declarar Speak Life, você vai falar sobre mim. Porque Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu quero declarar Jesus e se eu quero declarar vida, eu preciso saber quem Jesus é. Me aprofundar nele, me enraizar nele, para que assim eu consiga falar sobre ele. Eu preciso conhecê-lo para falar dele. Muitas vezes a gente vê gente falando de quem não conhece. Eu tenho a impressão, eu acho, eu imagino. Não, a gente vai falar de um Jesus que nós conhecemos. E quando o Senhor falava isso para mim, Ele falava assim: declare vida, declare a verdade e declare o caminho. Então eu vou começar um por um com vocês, falando sobre o caminho. Eu sou o caminho, então você é chamado para declarar o caminho. Como tem sido o seu caminho? Como tem sido a sua jornada? Como você está vivendo nessa terra? Como você está caminhando? Eu gosto muito, eu amo impulsionar mulheres donas de casa e mães. Eu amo isso, porque eu acredito muito nisso. Hoje foi lido aqui o texto de Timóteo. E que Paulo falava que via nele o Espírito Santo, o Espírito de Deus que havia na sua mãe e na sua avó. Lloyd e Eunice eram as gerações. A gente falou de gerações. Você pensou nisso? Que você sendo uma mãe de família, que você sendo uma mulher, uma jovem, você está falando e fazendo e vivendo, e a sua jornada mostra o Espírito que habita em você. O que você faz, o que você vive. A Pérola deu um exemplo aqui da gente sentada dentro do carro e dando risada, brincando. E eu falei assim: nossa, nem lembrava mais disso. Mas é porque a nossa jornada ensina as pessoas ao nosso redor a viver. Ou para bem ou para mal.
Então, se Ele é o caminho, eu preciso viver Ele. Eu preciso viver nele e eu preciso viver por Ele. Eu e você precisamos viver o caminho, viver Jesus como o caminho. Romanos, falando sobre caminho, a gente entende que a gente está vivendo aqui nessa terra e está vivendo aqui para caminhar, viver, demonstrar o reino de Deus. Demonstrar, eu estou aqui para viver, porque como embaixadora, embaixatriz, que são as mulheres maravilhosas, como embaixatriz, adorei isso. Nunca tinha falado embaixatriz, porque eu nunca falei para uma só mulherada. Não, já falei só mulherada, mas... Gente, paciência, tô cansada. Mas como embaixadoras ou embaixatrizes, tá piorando. Eu preciso caminhar conforme a cultura do reino da onde eu venho. E a minha jornada é demonstração de uma cultura. Ninguém ensina cultura, você vive cultura. E porque você vive cultura, você pode pontuar aquilo que você está vivendo. Mas se você sentar, agora eu vou ensinar para vocês a cultura de não sei aonde. Não, você precisa viver ela. E a palavra diz que o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquilo que era tão incrível sobre a vida de Eunice e Lloyd era o Espírito Santo que habitava nelas. Era o Espírito de Deus, e é isso que é visto na sua vida, nas pessoas. É isso que as pessoas veem em você. É o Espírito Santo que habita em você. É quando você conhece uma pessoa está aqui falando, ou no dia a dia, você olha e fala, Deus habita nessa mulher. Deus habita neste homem, Deus habita nessa família. O Espírito Santo está aí. Porque existe paz, existe justiça e existe alegria. Então eu quero caminhar o meu caminho com Ele. Ele é o caminho. Eu vou falar sobre o caminho, mas eu vou demonstrar o caminho. Mas Ele também é a verdade. A gente falou sobre verdade. Eu amo falar sobre verdade. Sabe por quê? Às vezes você está vivendo alguma coisa e você acha que aquilo que você está vivendo é a verdade. Mas desculpa, aquilo é só uma situação. Ah, mas eu estou vivendo isso no meu casamento, ou eu estou vivendo isso, ou eu estou solteira há tantos anos e eu não sei o que eu devo... Eu não sei, minha vida está um trapo, eu estou me sentindo assim. E você está achando que isso é a verdade sobre você. Mas eu tenho novidade para você. Aquele menino que fedia a ovelhas, ele era o rei de Israel. Ele fedia a ovelhas. Você consegue imaginar? Ele foi rejeitado. Então eu estou falando de Davi, filho de Jessé. O Senhor chama Samuel para ir para a casa de Jessé, ungir um dos seus filhos. Samuel tem certeza que é Eliabe, porque ele é grande, alto, bonito e forte. Mas Deus fala, não. Eu não vejo como você vê. Porque o homem vê o exterior e eu vejo o coração. Então o Senhor vê o seu coração. E Ele tem as verdades sobre você, porque Ele que te criou. Então Ele é a verdade. E a verdade sobre você está nele. Então se você precisa ouvir a verdade sobre você, você precisa abrir os seus ouvidos para quem está no Senhor. Ou apenas ao Senhor. Ou as duas coisas. Mas não vale você abrir os seus ouvidos para quem não está no Senhor, ou para quem está declarando algo que não é da parte do Senhor. Porque muitas coisas que parecem realidade são apenas situações deste mundo, deste lugar. Nós somos seres eternos. Nós somos pessoas eternas. Nós apenas habitamos em um corpo. Que engorda, emagrece, fica feio, fica bonito, começa a nascer cabelo branco. Eu tô aqui, ó, com uns. Mas nós apenas habitamos aqui, nesse corpinho. Nós somos seres eternos. E a verdade do céu sobre mim e sobre você é uma verdade eterna.
Não é temporário, eu tô gorda, eu sou gorda. Isso é temporário. Obrigada, Deus, por revelar isso pra mim agora. Não... Sempre que eu falo, é ruim ser gorda, não sei o que lá agora. Obrigada. Tem nada a ver com nada isso. Então você não é aquilo que você aparenta hoje. Você é eterna. Eu desci daqui, abracei a Verônica e falei, Verônica, que foi isso? Verônica é a que fez louvor pra gente. Uau! Eu conheci a Verônica mal falava. Gente, vê essa pessoa poderosa aqui. Eu falei, quem é você e o que você fez com a minha amiga? Aí a Valéria, me corrigindo, fez assim, essa é a Verônica. Aí eu, tá, desculpa, querida. Desculpa, pastora. Essa é a mulher que o Senhor criou. Entendeu? Então, você não pode olhar para o seu pior momento e falar, poxa, eu sou isso. Você precisa olhar para quem te criou e entender de onde vem a verdade. Então você precisa falar sobre a verdade. Tanto para a sua vida, quanto para a vida das pessoas ao seu redor. Se eu virar para o meu filho na hora que ele for mal criado comigo e eu falar assim, moleque, você não presta, você é atentado. Primeiro, isso não é a verdade sobre ele. Porque não é isso que Deus fala sobre ele. E depois, porque eu empresto a minha boca para isso. Então, a minha boca está construída para declarar a verdade do céu, a verdade de Deus. O que está nele, o que é dele, o que vem dele. Eu amo muito um texto de 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5,17 é o famosão, né? Quem nunca ouviu? Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que ele está fazendo, ou ele fez tudo novo. Um versículo antes, um dia eu tô lendo e eu falo, o que isso significa? Ele diz assim, ó, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Porque, de antemão, antes, a gente considerava Jesus assim. Mas aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Quem são as pessoas na sua vida que você está enxergando do seu ponto de vista humano? Você está se enxergando de um ponto de vista humano? Porque o meu ponto de vista é terrível, é falho, é ruim. Mas do ponto de vista do céu, Deus, como você vê aí de cima? Já notou ponto de vista? Se eu bater uma foto daqui, ó, pá, eu vou ver só o público. Se alguém bater a foto de lá pra cá, vai ver só o palco. Se alguém bater a foto daqui pra lá, vai ver o café. E assim por diante. Mas é tudo uma verdade. Só que é uma realidade. Mas às vezes você tá olhando pro cantinho, pra teia de aranha da parede. Você tá falando, isso é terrível. Esse lugar é terrível. Não é a verdade. A verdade está no Senhor. Então, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Você consegue entender que o meu ponto de vista é uma formiguinha perto do que Deus vê como universo, criação, sobre você e eu, sobre a verdade do céu, sobre o seu futuro, sobre o que Ele tem para essa geração. Eu recebi um monte de abraço, ai, obrigada porque você não sei o que lá. E eu assim, coitadas. Igual a tia Luísa falou aqui de manhã, só eu e você, né, Jesus? Sabe quem eu sou? Vamos manter esse segredo. Né? Né? Mas em Jesus você é demais. Você é incrível. Sem Jesus, nós somos seres lastimáveis, merecedores de vergonha. Mas, quando a gente considera um ao outro do ponto de vista de Cristo, tudo muda. Quem está em Cristo é completamente outra coisa, outra pessoa, outra situação, outra perspectiva e outro ponto de vista. É esse ponto de vista que a gente precisa viver. Porque é só nele que a gente vai conseguir declarar a verdade. Só ele tem a verdade. E buscaremos a verdade apenas nele. E nas pessoas que estão ouvindo o que ele está falando. Então ele é o caminho, ele é a verdade. E ele é a vida.
Ele é a vida, nele está a vida. Só nele existe vida verdadeira, só nele existem palavras de vida eterna. Eu fiquei brincando, eu sou meio nerd, eu sou mestre, nos 5 ministérios lá, eu mestre, chata. Então é isso, tudo para mim é ensinar até a fazer um suco verde, vocês deram risada, quem vive comigo ou vê meus stories, vê minha vida. Bom, palavras de vida eterna. Então eu fiquei brincando lá no computador, descobrindo o que é o grego, o hebraico e tudo isso. E eu amei que quando o Senhor pergunta para Pedro, quem vocês dizem, vocês não vão sair também, vocês não vão embora. Ele fala, para quem iremos? Ou, para o que iremos? Ou, por que iremos? E não exatamente onde. De tudo que eu li ali da descrição, da palavra lá do grego, ele não fala para onde iremos. Mas eu acho que pra gente, para fazer sentido, a gente canta para onde eu irei. Porque faz muito mais sentido. Ninguém fala para quem eu vou, né? Vou para quem aí? Não faz sentido. Agora, por que eu irei? Jesus está perguntando assim, vocês vão me abandonar? Vocês enxergaram quem eu sou? Vocês querem ficar comigo? Vocês querem ficar em mim? E a resposta é, ele fala assim, vocês também não vão embora. Ele fala, por que iremos? Como iremos? Ou para quem, além de você, nós podemos ir? Se só você tem as palavras de vida eterna. Muitas vezes estamos indo para outras pessoas. Estamos indo para memórias na nossa mente do que a gente viveu. Atrás de palavras de vida. E não vem. Porque vem do Senhor. Para quem? Para onde? Por que iremos para qualquer outro lugar ou situação ou pessoa? Se só é você, Senhor, que tem. E é nele que a gente vai encontrar vida. Agora, qual é o desafio? Porque para mim é um desafio. Deus, então tá. Eu vou falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Eu vou falar sobre você. Mas como eu vou fazer isso? Agora eu vou contar esses momentos aqui que eu estava vivendo. E aí, nessas últimas 2, 3 semanas... Não, faz um tempo a mais. Eu estava com o Juan no carro e a gente conversando, a gente não entrou em acordo sobre uma situação e eu fiquei muito brava. Muito brava, assim, tipo, tô com vergonha da minha atitude, não vou contar pra vocês mais detalhes do que isso. Esse tipo de brava que você não quer falar em público, que você tem vergonha. Então eu fiquei muito brava e eu comecei a falar um monte de bobagens. Porque eu tava muito brava, mas, né? Como assim você faz isso, querida? Né? Speak life. Bom, fiz isso, beleza. Chegamos em casa, fiquei bufando horrores, porque mulher bufa, né, querida? Marido faz o quê depois que briga? Dorme. Mulher faz o quê? Bufa. E o cara tá dormindo, ele tá em paz, querida. É eu e você que temos problema. Ele dormiu. Dormiu? Levanta, chacoalha se você é casado e o marido dormiu depois que você brigou. Terrível. Homens, a gente ama vocês. Homens. Por quê? Porque vocês dormem, então a gente tem que lidar com isso sozinha. Com Jesus. E eu vivi isso muitos anos da minha vida, os primeiros anos do meu casamento. Eu ia dormir bufando. Então, eu fazia questão de bufar alto para ver se ele acordava, né? Ou chorar alto. Porque às vezes você não tá bufando, mas tá chorando. Ele me machucou, ele falou isso. Você tá chorando, então você quer chorar alto. Você quer chorar... Você quer soluçar, que é pra ele acordar. Ele não acorda, ele dormiu. Acabou, é só amanhã. E aí... E pra quem eu iria? Se ele acordasse, podia piorar a briga. Que eu já fiz isso, hein, queridas? Não façam isso, tá? Já acordei ele. Por que você dormiu? Não terminei. Que terrível isso. Quem nunca? Obrigada, Val. Achava que era só eu. Ninguém nunca assumiu isso pra mim. Obrigada. Você é maravilhosa. Ok. Acordei. A briga piorou.
deixa em paz, eu quero dormir. Tipo, deixa o cara em paz, né, querida? Você não tá bem. E aí, pra onde eu iria? Provérbios 31, né? Pra chorar mais. Pra chorar mais. E sentava na sala, ficava lendo. Ai, eu não sou nada disso. E ficava lá chorando, me lamentando, que eu era péssima, etc. Mas vinha a palavra do Senhor e eu orava. Eu precisava ser melhor. Eu ia numa livraria e eu falava assim, oi, tentando não chorar, né? Eu queria livros sobre relacionamento, sobre casamento. E aí, tipo, se eu tivesse dinheiro pra comprar eu comprava 3 se eu tivesse. Se eu tivesse dinheiro pra comprar todos, eu comprava todos. Aí eu levava eles pra casa. Aí eu começava a ler. Nossa. Daqui a pouco ele falava assim, você precisa mudar. Aí eu fechava ele, jogava ele longe. Eu joguei muitos. Eu já fiz lançamento de livros. Já lancei livros, viu? Jogava mesmo, é sério que eu tô falando. E aí eu abria outro, porque o outro ia falar que eu tinha razão, né? Abria outro, lia. Nossa, que legal. Você precisa mudar. Fechava, já não vou mais jogar, vou deixar aqui no cantinho, um dia que eu tiver coragem eu abro. Aí tinha um que falava assim, ó, faça uma lista dos seus erros. Aí eu fiz. Faça uma lista da reclamação do seu cônjuge sobre você. Não quero fazer isso, mas eu vou fazer. Fiz. Agora mostre pra ele pra ver se falta alguma coisa. Não e nunca. Nunca. Guardava o papel dentro do livro e abria outro. Então, esses foram os primeiros anos de casamento. Então, se você acha que você está indo mal, querida, vai lá comprar o Box Família. Mas, você está indo bem. Tem socorro, tem esperança. Por que eu comecei a falar disso? Alguém me ajuda. Mas como declarar vida? Porque saber o que fazer, a gente sabe. Muitas vezes, eu estou aconselhando alguém, a pessoa fala, eu sei. Eu sei. Eu começo a falar um versículo, a pessoa termina. Eu estou pensando, o que eu estou fazendo aqui? Se você já sabe. Estou perdendo meu tempo. Queria tomar um açaí com as crianças. Mas, eu não sabia fazer isso. Eu tenho aprendido. Primeiro é estar nele. É me render ao ponto de dizer, Deus, eu quero estar em você. Eu quero estar em você, porque eu preciso ter o teu ponto de vista. Eu quero estar assentada em regiões celestiais aonde você está, porque assim eu consigo ver o que você está vendo. Porque se eu estiver em você e você estiver em mim, não é? Existe amor, a gente permanece, a gente dá fruto, a gente está enraizada, a gente não cai com tempestades. Então eu quero estar em Jesus. E essa é uma jornada para a gente aprender, estar nele. Eu amo Filipenses 4, de 6 a 8. Fala assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças. Então, o que você faz? Pega a ansiedade em oração. Oração é normal, né? Súplica assim, não aguento mais, quero morrer, me leva pro céu. Essa é a súplica. Se você nunca orou isso, eu já. E aí, súplica. E ação de graças. Deus, obrigada. Tá estranho, eu não sei lidar, mas obrigada. E aí, existe uma resposta. A paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Dentro de. Em Cristo. Imaginou? O seu coração e a sua mente, os seus pensamentos, dentro de Jesus. A gente precisa disso. Então, para eu declarar a vida, o meu coração e a minha mente precisam estar em Cristo, dentro de Cristo. Porque assim eu tenho a paz que excede todo entendimento. E aí a continuação, versículo 8. Mas em tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for digno, nisso você pensa e sobre isso você fala. Nobre, correto, puro, amável, de boa fama,
que for excelente, digno de louvor, pense nessas coisas, fale sobre essas coisas. Mas eu só consigo fazer isso se eu estou nele, em Cristo. Meu pensamento e meu coração, meus sentimentos, o meu raciocínio, os meus pensamentos. Depois, segundo passo, então, como eu vou speak life, como eu vou declarar vida? Estando nele, estando dentro dele. Depois, eu amo isso. Abre João, coloca João 8:38 pra gente, por favor. Que horário é esse? Por que já é esse horário? Não quero brincar, mas... Abre João 8:38. Jesus, ele tá... Gente, lê João. João fala muito sobre o poder da palavra, que ele é a palavra. Jesus responde assim, ó. Eu lhes estou dizendo o que eu vi na presença do meu Pai. E vocês fazem o que vocês viram. O Pai de vocês. Existe um Pai com letra maiúscula e um Pai com letra minúscula. Jesus apenas fala o que ele vê o Pai fazer. Ele só falava o que ele via o Pai dele fazer. Imagina se a minha vida fosse assim. Resumir aquela briga em: eu te amo, meu amor. Eu preciso ser isso. Eu preciso falar o que Deus está falando. O que Deus está fazendo. Em terceiro, para eu declarar vida, eu preciso entender e viver. E saber que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim. Existe poder dentro de mim. Eu sentei ali à tarde, olhei vocês cantando e eu falei: meu Deus, que coisa poderosa isso. O Espírito Santo está aqui, existe vida nesse lugar. Existe paz, existe alegria, existe transformação, existe mudança. Porque o Espírito que... Imagina o Espírito que ressuscitou Jesus do morto. Será que isso é poderoso? Está aqui, está sobre você, está em você. Você pode viver isso. Você pode declarar o que Ele está declarando. Você pode viver o que Ele está vivendo. A gente vai entrar no momento de ministração. Mas eu quero falar sobre duas coisas. Em dois momentos na palavra, a gente vê o Senhor falando que Ele é... Aliás, em muitos momentos Ele é a palavra, ou Ele está dizendo palavras. E a gente vê duas palavras do grego falando sobre o que é a palavra. A gente tem a palavra rema e a palavra logos. A palavra rema significa a palavra falada. Pela voz viva, pela voz de Deus. É o Senhor declarar, é a fala dinâmica de Deus sobre você. Existe uma fala dinâmica de Deus sobre você. Então Deus, Ele é palavra, Jesus é o verbo. Ele é o logos. Então existe uma fala dinâmica de Deus sobre você. A Fer falou, Ele é a palavra. Não é que Ele não está falando. É que eu talvez ainda não aprendi a ouvir. Mas eu vou ouvir. Vou perguntar para Ele, Ele vai me responder. Porque Ele está sempre falando. Então existe essa palavra dinâmica, uma palavra viva. Que gera dentro do cristão a fé. Ela gera. Logos gera fé. Nossa, eu confundi, é o rema. Ai, paciência, tô cansado, minha cabeça tá fervendo. Olha só, aí tem logos. Aquele era o rema, tá, pessoal? Agora é logos. Uma palavra sendo a expressão de um pensamento e um ditado. Expressão dos pensamentos do Pai no Espírito sobre você. Expressão dos pensamentos do Pai no Espírito sobre você. Ele é a palavra. Ele está sempre falando. Eu e você temos a palavra vivendo em nós. Eu posso falar vida. Eu posso declarar vida. Eu preciso declarar vida. Eu estou nessa terra para declarar vida. E eu estava tomando banho antes de vir. E eu estava orando, cantando, feliz pra caramba. E o Senhor fala para mim: lê o texto de Isaías para elas.
aquele da brasa que toca a boca? Ai, Jesus, isso não é fofo. A gente tinha que terminar de uma forma fofa, né, Jesus? Vamos combinar essa? Mas ele é fofo quando ele quer ser fofo. Então a gente vai fazer o que ele mandou. Vamos junto? Fique em pé. Isaías 6. A gente vai ler junto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, exaltado, e a aba das suas vestes enchia o seu templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A atmosfera aqui está demonstrando essa visão. Não sei se você consegue ver, eu estou vendo. E eles diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. As vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Você já pode ver? Eis que estou fazendo coisas novas, você já pode ver? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, você já pode se ver? Você já pode ver os seus pais como nova criatura? Você já tem a mente de Cristo, os olhos de Cristo, para vê-los como Deus os criou para ser? Esse lugar estava cheio de fumaça. Mas então caiu a ficha de Isaías. Olha para mim. Caiu a ficha de Isaías. E ele falou: então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Senhor falava para mim. Eu tive encontro esses dias com elas. Elas me viram. Elas estão me vendo. Será que caiu a ficha que os nossos lábios são impuros? Que a gente habita assim no meio de pessoas de impuros lábios. Mas não é por isso que eu preciso render os meus lábios a essa impureza. Quer saber o resultado daquela discussão? Bufei a noite inteira, chorei pra caramba. Comecei a me voltar ao Senhor. Deus, fala comigo, fala comigo. Por que isso? Por que eu me sinto assim? Por que eu falei isso? O que está acontecendo? Eu tive uma visão do Senhor. Ele estava vestido como um homem de guerra. Ele estava vestido com armaduras. Ele estava vestido como um guerreiro. E ele marchava na escuridão do meu coração. Sabe por quê? Porque tem partes bonitas no meu coração. Você pode ver. Eu tô aqui, eu tô bem, eu tô sorrindo. E vocês estão olhando para mim, uau! Mas Jesus precisa marchar dentro da escuridão do nosso coração. E aí, Isaías olha e fala: não. O chamado que você tem para mim, eu não posso cumprir com lábios impuros. Eu não posso solucionar o povo de impuros lábios. Mas Deus, você pode solucionar os meus lábios impuros. E meu primeiro desafio hoje, é que eu e você, que a gente possa se render, que a gente possa se arrepender da impureza dos nossos lábios. Eu queria terminar isso aqui, óbvio, mas é um clamor por arrependimento. Por todas as vezes que a gente falou, que a gente foi maldizente, que a gente falou bobagem, que a gente amaldiçoou. Fecha seus olhos. Veja Jesus como este guerreiro maravilhoso que está marchando dentro do seu coração, nas partes mais escuras,
Renda-se a Ele. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. As partes mais sujas, o porão da sua alma, entregue isso a Ele. É só Ele. Não existe vergonha em entregar isso a Ele. Ele já conhece. Mas você se arrepender e se render, aí traz a solução. Um arrependimento verdadeiro. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa por lábios impuros, por falar inverdades, por falar bobagens, por maldições. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, nos perdoa. Nos perdoa. Faça a sua oração de arrependimento agora. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Pai. Vamos continuar a ler. Olha aí no versículo 6. Então um dos serafins. Aliás, eu vou ler você de olhos fechados. Vai contemplar esse momento. Porque um encontro com o Senhor muda tudo. Muda tudo. Você passou as últimas 24, 26 horas aqui comigo. E tivemos encontros incríveis com o Senhor. Veja. Um serafim voando até você, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou a sua boca, os seus lábios, e por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. O seu pecado foi perdoado. Eu não posso viver culpada pelas minhas palavras. Eu não posso viver culpada pelas minhas atitudes. O meu pecado foi perdoado. Eu me arrependi. Existe mudança e transformação no arrependimento. O Senhor está aqui tocando os seus lábios com a brasa viva que Ele tirou do altar. Receba esse toque, receba essa mudança, receba essa transformação.